Tudo bem? Então, nós vamos tecer algumas informações a respeito de uma das modalidades de procedimentos especiais previstas no nosso Código de Processo Civil. O que acontece? Normalmente, entre uma relação jurídica, há uma parte que é a credora e uma parte que é a devedora. Eu vou aqui especificamente falar sobre entrega de um objeto, então pagamento de uma quantia, porque seria inviável falar sobre a prestação de um serviço. Mais para frente eu explico o porquê. Então, nessa relação jurídica, normalmente há um credor e um devedor. O devedor, ele deve entregar alguma coisa, ou deve pagar uma quantia ao credor. Só que, por algum motivo, pode ocorrer desse credor não querer receber. E aí, então, ficaria o devedor sem algum tipo de respaldo jurídico para evitar a incidência de juros, de mora, que normalmente ocorre nessa relação jurídica? Então, para esse tipo de caso, o nosso Código de Processo Civil ele possui uma ação que é intitulada de ação em consignação em pagamento. O que seria isso? Tendo em vista, primeiramente, que o devedor ele tem o direito, além de ser um dever, é um direito dele ter a sua obrigação adimplida, ele se utiliza desse tipo de ação para pagar ou para entregar aquilo que é devido ao credor. Perfeito? Obviamente que por conta disso não há possibilidade de ser uma prestação não há como você consignar em pagamento uma prestação de serviço. O que ocorre? Pode ser objeto desse tipo de ação uma coisa fungível, que é aquela que há substituição por alguma outra. Pode ser uma coisa infungível, que é aquela que não há qualquer tipo de substituição, é um objeto único. Pode ser um imóvel, pode ser um imóvel, pode ser uma quantia monetária, pode ser uma coisa certa, pode ser uma coisa incerta. Isso está tudo disposto lá no artigo 539 do nosso Código de Processo Civil. Pois bem, tecidas essas informações, tem outro ponto que é bastante importante, que seria qual seria a competência para essa ação de consignação em pagamento. Então, de acordo com o nosso artigo 540 do Código de Processo Civil, a competência seria, via de regra, no local que seria realizado o pagamento. Por que via de regra? Porque normalmente, como vocês bem sabem, os contratos eles devem ser cumpridos. E se nesse contrato específico houver alguma cláusula que altera a competência, obviamente que por sua particularidade, a sua peculiaridade, sua especificidade, essa a competência então será alterada para aquela que foi a convenção entre as partes. Dando continuidade na fala do Rodrigo, a lei nos diz que para que a consignação tenha efeito de pagamento, é necessário que o depósito seja feito no tempo e no modo exigido para a eficácia do próprio pagamento voluntário. Nesse sentido, surgiu uma corrente jurisprudencial dizendo que o devedor em mora, ele não poderia ajuizar a ação de consignação. Mas se for seguir esse raciocínio, só teria como o devedor, então, ajuizar a ação de pagamento e consignação no primeiro dia útil subsequente ao vencimento da prestação. Senão ele já estaria em mora e isso inviabilizaria o ajuizamento da ação. Só que essa corrente já se encontra completamente superada, uma vez que é impossível ter mora do credor e do devedor ao mesmo tempo. Então, se há mora do credor, a qualquer tempo, enquanto perdurar essa mora do credor, é sim possível o ajuizamento da ação de consignação por parte do devedor. E esclarecendo um ponto, esse tempo devido que a lei nos diz não quer dizer a data de vencimento da prestação. Esse tempo devido que a lei diz, ela diz respeito ao tempo útil da prestação ao credor. Então, se o devedor está em mora, mas ainda assim, mesmo passado da data de vencimento, essa prestação ainda é útil para mim, credor, eu ainda preciso dessa prestação, mesmo tendo passado da data de vencimento, aí sim ainda estará em tempo devido, que a lei diz. Agora, se passou da data de vencimento e essa prestação já não é mais útil para mim, credor, aí já não está no tempo devido. Então, só reforçando, esse tempo devido não é quanto
a data de vencimento da prestação, mas enquanto durar o tempo da prestação ser útil ao credor. Enquanto a prestação está sendo útil ao credor, ainda assim percorre o tempo devido dito na lei. E aqui agora, aqui sim, falando da mora do devedor, existe duas situações, duas possibilidades. A primeira é do inadimplemento absoluto, ou seja, o objeto da prestação não é mais útil ao credor. Nesse caso, aí sim se resolve em perdas e danos. Se o devedor está em mora e o objeto da prestação não é mais útil ao credor, porque já se passou o tempo que era para ser realizado o pagamento dessa prestação, aí se resolve em perdas e danos. Agora, se o devedor está em mora, mas o objeto da prestação ainda assim é útil ao credor, aí o credor não quer receber, o credor se encontra em mora, aí o devedor pode sim ajuizar uma ação de pagamento e consignação e terá que pagar multa, juros e tudo mais que é previsto em lei no caso de mora do devedor. Então, existem essas duas possibilidades. Outro ponto a ser destacado também na ação de consignação de pagamento é que, ao ser citado, o réu ele tem duas opções. Ou ele faz o levantamento do depósito, ou ele contesta. Fazendo o levantamento do depósito, e se for satisfatório, ele desobriga o devedor, ou seja, ele o libera. Mas caso ele entenda, observe no pagamento que ainda faltam valores ou que aquilo não é um pagamento integral, o artigo 545, no parágrafo 1º, permite que esse credor faça o levantamento desse depósito e desobrigue o devedor parcialmente. E aquilo que está faltando, ou seja, o restante, ele continue os trâmites normais, vai fluir, eles vão discutir sobre aquele resto. Importante lembrar também que o devedor também pode fazer esse levantamento, só que ele só poderá fazer esse levantamento antes da citação e da contestação do réu, ok? Apresentada a contestação, optado, se o réu optou por apresentar a contestação e não fazer o levantamento, ele pode chegar para o juiz e dizer, olha juiz, eu não fiz esse levantamento por 4 motivos. Primeiro, porque não houve recusa e nem mora em receber a quantia, ou que a recusa foi justa, é justa, ou então o prazo, o devedor não efetuou o pagamento nem no prazo e nem no lugar acordado. Ou por último, que o valor não é integral, ou seja, ele fez o pagamento parcial. Outro ponto também interessantíssimo para discutirmos e trazermos em destaque é a questão de o devedor não saber, não ter ideia de quem que ele deve pagar, ou seja, de quem é o seu título, aquele título que ele depositou lá. O que o devedor ele deve fazer? Ele deve requerer o depósito e pedir ao juiz que cite, se ele sabe, cite os possíveis credores. Não sabendo, será feita uma citação por edital. Sendo citados os possíveis credores e não comparecendo nenhum, esse depósito será convertido em arrecadação de coisas vagas. Agora, sendo citado e comparecendo apenas um, o juiz logo decide de plano. Mas, uma terceira hipótese, sendo citados possíveis credores e aparecendo mais de um, comparecendo mais de um, o juiz ele desobrigará o devedor e a partir daí se discutirá qual desses credores que compareceram é o titular do crédito, através das provas, das alegações e tudo mais.